Olá, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Brito e sou professor do curso de especialização em ortodontia da Universidade de Itaúna. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre um tema que, na minha opinião, foi dado muito pouca ênfase durante a nossa formação odontológica, desde a graduação até o curso de especialização. O tema é reabsorções dentárias. Como o tema é muito amplo, escolhi ser mais específico e abordar um tema chamado Dicas para o Diagnóstico das Reabsorções Dentárias. Tudo bem? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Isso. Dicas para o diagnóstico de reabsorção dentária. A compreensão diagnóstica e terapêutica das reabsorções dentárias requer um mínimo de conhecimento biológico da nossa parte. Porém, nem sempre isso é possível, desde razões como a falta de tempo pela nossa rotina diária, até, como eu disse anteriormente, a nossa falta de formação mais aprofundada em relação a esse tema. Tudo bem? E como a imagem mostra, como uma engrenagem não roda, a outra também vai ficar comprometida. Tudo bem? Então, se não tivermos esse conhecimento biológico adequado, a nossa compreensão diagnóstica e, consequentemente, o nosso planejamento e tratamento ortodôntico também será prejudicado. Esse conhecimento biológico, como eu mostro e exemplifico aqui nessa imagem para vocês, é o único caminho, é um atalho, o caminho mais seguro para o nosso objetivo ortodôntico, que é o sucesso. Tá? Ele faz com que evitamos esses caminhos tortuosos em que muitas vezes a gente se perde no caminho e nem acha a saída, tudo bem? Então, devemos evitar esse tipo de caminho. Entender minuciosamente, gente, os mecanismos das reabsorções dentárias nos leva a trilhar caminhos como este, que faz a gente contornar problemas relacionados à evolução das reabsorções dentárias, como traumatismos, reimplantes e transplantes dentários e principalmente tratamentos ortodônticos, tá? Onde, se a gente não entender, como eu disse, minuciosamente esses mecanismos de ação das reabsorções dentárias, como elas funcionam, muitas das vezes a gente vai dar de cara com essas barreiras e certamente não vamos conseguir ultrapassá-las. Tudo bem? Então, segundo o Consolaro, gente, a principal causa de reabsorção radicular é a movimentação dentária induzida, ou seja, a movimentação ortodôntica, tá? Então, querendo ou não, a gente tem que dominar esse assunto. É um fenômeno biológico assintomático, principalmente nas fases inicial e intermediária, onde apresentará poucos ou nenhum sinal clínico. Então, provavelmente a gente vai conseguir achar ao acaso, durante um exame de rotina ou quando ela já está em fases mais evoluídas. O risco, onde eu coloco esse sinalzinho para vocês, que é para chamar a atenção, é evitar. O meu objetivo durante essas dicas de hoje para vocês é evitar que realizamos procedimentos em pacientes com reabsorções sem um diagnóstico prévio. Ou seja, em fases onde essas reabsorções vão estar no início ou em fases intermediárias e, consequentemente, provavelmente também, elas vão evoluir para uma fase mais tardia, onde a gente vai ser erroneamente responsabilizado. Vamos levar uma culpa que, na verdade, não é nossa. Tudo bem? Então, vamos lá. Diagnosticar sem negligenciar, na minha opinião, é desde um momento em que a gente abre a porta para o paciente entrar. A gente tem que ficar atento no andar desse paciente, expressões e movimentos, faces. Ou seja, se aquele paciente tem uma face assimétrica, se ele tem uma dificuldade em andar, qualquer tipo de expressão que vai nos levar a uma possível pergunta mais específica em relação a traumas, acidentes que esse paciente teve, que vai interferir de alguma forma no nosso planejamento, no seu estado geral. Então, depois de uma anamnese muito bem feita, tá? Partimos para um exame clínico criterioso, um odontograma muito bem feito, e eu sugiro para vocês, como eu coloquei aqui, realizar pelo menos uma
Normalmente eu faço mais de uma hipótese de diagnóstico, tá? Então, aquele paciente vai sentir mais confiança. É claro que avisado que essa hipótese de diagnóstico dele vai ser confirmada depois dos nossos exames complementares. Que é a outra dica que eu deixo aqui para vocês, tá? Onde o próprio nome fala que os exames complementares não devem anteceder o exame clínico. Eu vejo muitos especialistas, né, já chegar na consulta e já ter um protocolo de exame, aquela pasta ortodôntica já definida. E eu não sugiro, tá? A minha dica é individualizar o pedido de exame. Então, alguns vão necessitar de tomografia, outros de uma radiografia oclusal, enfim, cada caso será um caso, tá bem? Então, vamos lá. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente vê nitidamente que o dente 21 tem uma coloração mais amarelada. E quando a gente, na nossa anamnese, foi feita de forma correta, o paciente já relata um histórico de trauma, onde na pele apical, que a gente pediu, foi confirmado. Claro, tem uma reabsorção de nível médio, né, onde mais de um terço dessa raiz desse dente foi reabsorvido. E uma outra característica normal de um trauma é a gente ver uma dificuldade de visualização do contorno dessa polpa desse dente, tá? Que a gente chama de metamorfose cáustica da polpa. Tudo bem? É muito característica em pacientes que sofreram algum tipo de trauma nessa região. Agora, uma coisa que é muito mais difícil é quando a gente vê clinicamente, como nessa imagem, dois centrais bem amarelados em relação aos demais, e o paciente não relata história de trauma nenhum. A gente, analisando essa periapical desse paciente, a gente vê elementos que evidenciam claramente que ele sofreu, por mais que ele não tenha relatado, foi diagnosticado sim um trauma nessa região. Primeiro, no dente 21, foi diagnosticada uma necrose pulpar asséptica, ou seja, foi feito o exame de sensibilidade e vitalidade nesse dente, foi dado negativo, e no dente 21, novamente, uma metamorfose cáustica da polpa, né, esse velamento e dificuldade de identificar os contornos pulpares desse dente, e aqui no círculo a gente consegue ver o início também de uma reabsorção radicular lateral. Tá? Então, juntando todo esse aparato, foi diagnosticado sim que esse paciente sofreu um histórico de trauma prévio. Tá? Então, gente, devemos ficar muito atento, desde hábitos deletérios, como sucção digital, hábitos viciosos, como mordedura de objetos. Claro que depende sempre da tríade de Graeber, né, que envolve magnitude, frequência e duração desse hábito. Né? Então, onicofagia também, que é o hábito de roer unha. Nesse raio-x aqui, eu deixo um lembrete para vocês que chama a atenção, que é restaurações extensas na região anterior. É normalmente onde um paciente sofre um trauma, né, como se fosse o seu para-choque. A proteção que ele tem, os dentes que primeiramente tem uma tendência maior de sofrer esse traumatismo, são os dentes anteriores. Então, restaurações extensas, perguntar ao paciente por que aquele dente foi restaurado de uma forma tão ampla, né? Aqui também eu mostro dentes que já foram feitos tratamento endodôntico, e muitos pacientes e alunos me perguntam, Fernando, tratamento endodôntico está ligado, é um fator preditivo da reabsorção dentária? Então, está muito claro hoje isso na literatura, onde o tratamento endodôntico em si não interfere, mas sim a causa que levou esse tratamento endodôntico. Se foi uma causa relacionada a um traumatismo, sim, a chance e os cuidados deverão ser muito maiores. Dentes infraoclusão, como mostrado nessa figura, tá? Sugere, e é muito nítido, claro, que vai ser confirmado com uma periapical, por exemplo, ou uma tomografia, onde esse dente foi diagnosticado como anquilosado. E a anquilose
por mais que alguns não liguem, ela é uma reabsorção dentária, tá? É uma classificação segundo o processo de ocorrência do mecanismo, ou seja, existem dois jeitos que a reabsorção dentária pode atuar: por inflamação, onde a raiz é reabsorvida e o ligamento periodontal é mantido, e a anquilose, que precede a por substituição, que é uma reabsorção radicular, onde há a perda do ligamento periodontal e a união entre a dentina e o osso alveolar. Tudo bem? Facetas de desgaste, né, é muito comum, principalmente na região anterior, e caninos, onde pode nos levar, né, a um diagnóstico de bruxismo ou apertamento dental desse paciente. Recessão gengival em forma de V ou abifrações, também como essa imagem, sugere, é nítido, que esse paciente está sofrendo algum tipo de trauma oclusal, provavelmente crônico, quando chega nesse nível. Então, nos exames, vamos ficar com o olho clínico mais atento. Tudo bem? Uma coisa que passa desapercebido também durante o nosso exame clínico é a gengiva inflamada localmente, em uma determinada região, como na distal desse lateral. Depois do exame de periapical, a gente diagnosticou uma reabsorção radicular lateral, muito avançada, que poderia ter sido passada desapercebido durante a nossa anamnese e o nosso planejamento desse paciente. Uma outra coisa também é manchas rosas na coroa, tá? Que pode sugerir uma reabsorção dentária interna, onde a polpa agora está muito próxima do esmalte desse dente. Então, devemos ter um cuidado muito grande também no planejamento dessa região. Agora, vou dar a dica para vocês em relação a fatores preditivos, ou seja, que são independentes, mas que quanto mais fatores a gente diagnosticar durante o nosso planejamento, mais cuidado devemos ter, tá? Primeiro, é o histórico de trauma prévio, onde o paciente relatou e vimos em algum exame. Evidência clínica, como foi mostrado também, onde o paciente não relatou nenhum trauma, mas, por evidência, foi diagnosticado, sim, um trauma naquela região anterior. Morfologia radicular, como a gente mostra nessa figura, né, no contorno vermelho, é um formato mais triangular, e tem o romboide, que é o mais à direita, no contorno verde. Ou seja, a mesma força aplicada em formas de raiz diferentes, a chance de reabsorção é maior nesses de morfologia radicular triangular, onde a força será acumulada numa pequena área. Então, ele está muito mais suscetível a algum tipo de reabsorção nessa área. Raízes curtas também, segundo o Consolar, raízes com um tamanho de 1,5 vezes, aproximadamente 1,5 vezes, em relação à coroa, também deve ser tomado um cuidado maior, porque o braço de alavanca e a força que vai chegar nessa determinada região também é muito maior. E, posteriormente, a reabsorção também será acometido de uma forma mais fácil. Ápice com dilaceração ou ápice em forma de pipeta, pela mesma forma, tá? Uma mesma força aplicada num dente onde um ápice tem uma forma bem cônica, como mostrado aqui, ele tem uma chance de sofrer uma reabsorção muito maior. Então, o paciente tem que ser avisado e um planejamento também com forças mais leves e talvez um plano B deve ser sugerido. Cristas ósseas retangulares também, tá? Em relação a cristas triangulares, onde a força, a crista pode sofrer deflexão e, consequentemente, a força que chega naquele dente também é mais suave, então, riscos menores em cristas triangulares do que em cristas retangulares. Áreas com densidades ósseas aumentadas, como essa imagem, né, que é uma osteite condensante, muito comum em região de premolar, tá? E como o premolar é um dente que a gente costuma
fazer grandes movimentações, devemos ficar bem atentos se esse premolar ou um dente dessa região vai ter que passar por essa área mais densa. Se tiver, o planejamento deve ser mais cuidadoso. Extensos movimentos dentários também, né? Em caso de agenesia, onde a gente, no nosso planejamento, ficamos em dúvidas de fechamento ou abertura do espaço, tem que ser levado em consideração. Quanto maior a distância que esse dente deverá percorrer, maior o risco de reabsorção radicular nessa região. Mecânicas intrusivas, da mesma forma. Uma força aplicada numa área pequena também é exacerbada. Então, a chance de pressão maior naquela região, onde as células de proteção, né, que são, no caso das reabsorções dentárias, os cementoblastos, a chance deles morrerem e, posteriormente, evoluir para a reabsorção radicular é maior nesse tipo de movimento, onde a pressão é menor. A pressão está determinada numa área bem menor. Contato com as corticais acontece muito também, principalmente em região de caninos, né? Onde a gente, por exemplo, a gente extrai um premolar e depois quer retrair esse canino. E a gente esquece de apalpar ali e ver que nitidamente, como a gente vê nessa imagem, ele está ancorado na cortical. Aí a gente faz a força, ele não movimenta, a gente aumenta a força, vai aumentando e não para pensar que esse dente está ancorado nessa cortical. E se a gente aumentar demais a força, as camadas de proteção irão morrer e a chance de reabsorção radicular desse dente será maior. Tá? Então, através de dobras de primeira ou terceira ordem, a gente deve recolocar esse dente no osso medular, como nessa segunda imagem, e conseguir um movimento mais lento e contínuo e mais fisiológico para esse paciente. Dentes clareados internamente também pode acontecer, claro que depende da permeabilidade radicular, né, desse dente, onde pode acontecer desde lesões químicas, né, no periodonto, até esse princípio ativo, que é o peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida, ele tem o poder de gerar motilidade dos clastos. Então, uma reabsorção radicular ali está muito mais fácil de acontecer do que numa outra ocasião. Dentes vizinhos a dentes não irrompidos, como acontece muito em dentes que vão ser tracionados, como esse canino, devemos ter muito cuidado durante o seu tracionamento para que ele não esbarre, ele não encoste em dentes, em raízes de dentes em oclusão, porque o risco de reabsorção nessa situação será muito maior. Em relação aos exames que a gente pode usar, tem a panorâmica, né, que muita gente às vezes chega e fala, Fernando, olha, esses incisivos inferiores parece que já tem as raízes reabsorvidas, mas não. Quando a gente tira o exame periapical e analisa novamente a mesma imagem, a gente vê que como o foco da periapical é perpendicular ao seu longo eixo, agora a gente tem uma imagem mais nítida e que a raiz está preservada. Então, não devemos nem podemos tirar um diagnóstico em cima de uma panorâmica, de reabsorção dentária em cima de uma panorâmica, tudo bem? Apenas de periapical ou, em casos mais complicados, uma tomografia computadorizada, tudo bem? Como a gente mostra nesse caso, né, esses dois centrais já tinham as raízes reabsorvidas pelo canino que estava impactado, então o paciente tem que ser avisado e um plano mais simples deve ser avisado para esse paciente, tá bem? E por último, duas dicas para vocês. Primeiro, depois de diagnosticado, eu sugiro, eles perguntam, tá, eu diagnostiquei, e agora? O tratamento para essa reabsorção dentária, qual é o primeiro tratamento que eu devo fazer? A resposta é simples, remoção da causa. Após a remoção da causa, a fase ativa, ela cessa em 7 dias, depois começa uma fase de reparo, e depois, é claro, a gente prossegue para a fase seguinte, que é o planejamento e tratamento. A segunda dica que eu dou para vocês é novos conhecimentos sempre em relação à odontogênese e funcionamento dos tecidos dentários e periodontais, que vão melhorar de alguma forma a nossa prevenção, técnica, diagnóstico e tratamento das reabsorções dentárias. Tudo bem?
Então, termino aqui com uma frase de Hipócrates que diz: há duas coisas bem diferentes, saber e crer que se sabe. A ciência consiste em saber. Em crer que se sabe, reside a ignorância. Então, acho que está muito nítido e fácil o caminho que a gente deve seguir. Tá? Então, por hoje, é só isso. Espero que tenha ajudado a vocês de alguma forma. Tá? E agora, cabe a vocês aprofundar nesse tema que eu acho tão interessante. Muito obrigado, um abraço para todo mundo.